Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual será o horário que você vai estar assistindo este vídeo, eu só quero te fazer um pedido. Por favor, assista até o final. O vosso servo, o vosso amigo, o vosso irmão, o vosso colega de ministério está vivendo um momento muito especial. E para você entender que momento especial é esse, você precisa assistir até o final. Antes eu quero mandar um abraço muito carinhoso, um abraço caloroso à minha família cristã, família Ibre, presidida pelo nosso apóstolo Eliseu Bahia. Meu apóstolo, assista esse vídeo. O Senhor está diretamente ligado ao motivo da minha alegria. Por favor, assista que o Senhor vai entender. Dentro desta família que cresce, família Ibre, eu quero mandar um abraço especial à minha família, a família Ibre Parque das Nações, igreja que estamos pastoreando juntamente com a minha família. Deus vos abençoe ricamente. Também faço votos que esse vídeo alcance um grupo seleto de amigos, pessoas que me deram a honra de ter uma convivência diária em chão de fábricas, linhas de produção. Trabalhei em algumas empresas do nosso polo industrial e por onde passei eu fiz belas amizades. Não consegui agradar a todos, né? E quem teria esta capacidade, se nem o próprio Cristo conseguiu agradar a todos, mas fiz boas amizades. Eu faço votos que esse vídeo também chegue, alcance todos vocês, porque com certeza vocês fazem parte da minha vida. Mas me permitam explicar o motivo da minha alegria. No último dia 21 de março, e aí foi estratégico, meu aniversário, eu tornei oficial a publicação do meu primeiro projeto literário. Tá pronto? Se você quiser adquirir, é só me ligar, mandar uma mensagem e com certeza vamos estar providenciando o exemplar desse projeto chegar nas tuas mãos. E a divulgação não foi na televisão, não foi na rádio, não está em outdoor. Eu usei o que eu tinha disponível no momento, foi o status do meu WhatsApp. Então as pessoas que têm o meu número na agenda conseguiram visualizar a divulgação desse projeto. Mas por ficar muito limitado, eu decidi fazer este vídeo para compartilhar com você alguns detalhes importantes sobre esse projeto. É muito importante, para mim é muito importante. Eu estou muito alegre. Deus tem me dado motivo para me alegrar. Eu respeito a tua opinião. Talvez você diga, o senhor deveria esperar passar esse momento da pandemia. Todo dia está morrendo pessoas. Aí o senhor vem aqui querer publicar um vídeo dizendo que está alegre. Esse momento me entristece. Não tenha dúvida, me entristece. Mas o fato de eu concluir um projeto que demandou uma intensa dedicação, um empenho muito incomum, por ter concluído, eu tenho motivo para me alegrar. Na verdade, só o fato de acordarmos vivos já é um motivo para estarmos alegres. E a Bíblia diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então se alegra comigo. Assista o vídeo e você vai entender do que estamos falando. Antes de explicar a vocês o que significa esse projeto, qual é o objetivo, como ele nasceu, como foi desenvolvido, eu quero compartilhar algo rapidinho. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo sabem que Deus me deu um talento de escrever poesias em versos. Eu consigo, se eu conhecer bem a tua história de vida, eu consigo fazer uma homenagem te homenagear, relatando o teu histórico de vida em versos. Faço homenagem em dias especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais. Faço homenagem, faço poesias em versos em eventos especiais. É algo para mim, é algo muito fácil. Talento que Deus me deu. Então, dentro desse contexto, nasceu esse projeto. Vou te explicar. Aí eu volto a dizer, meu apóstolo, assista, continue que você vai entender por que o senhor faz parte desse projeto. Na ocasião, eu estava congregando no Templo Sede. Eu ainda era evangelista. Era aniversário do nosso pastor, na época, pastor Eliseu Bahia. Era aniversário dele, era seu aniversário, meu apóstolo. E foi decidido que o domingo à noite, os departamentos iriam homenagear o nosso pastor por
causa do seu aniversário. Eu era responsável pela escola bíblica, juntamente com a bispa Sandra. E ficou na minha responsabilidade prestar homenagem. Então, desenvolvi uma poesia em versos para o nosso pastor. E à noite li a poesia. O conteúdo era a sua chamada ministerial, a sua vinda para o nosso ministério, o crescimento da IBRE com a sua chegada e algumas coisas mais que tínhamos conhecimento da sua vida. Ficou muito bom, ficou muito bonito. Quando o pastor foi encerrar a programação, ele agradeceu as homenagens recebidas, mas ele se voltou para a minha pessoa e fez um comentário. Eu acho que ele não vai lembrar disso. Não vai lembrar. Mas eu lembro como se fosse hoje. Ele falou o seguinte: eu sabia que o evangelista André pregava muito bem, ele tinha uma boa palavra, mas eu não sabia que ele escrevia poesias, que ele desenvolvia poesias em versos. O que eu vou falar agora, Deus é testemunha, eu não preciso mentir. Mas questão de segundos depois da sua palavra, a minha pessoa, esse projeto nasceu. É como se aquela famosa lâmpada aparecesse sobre a minha cabeça, uma ideia, um projeto. Nasceu um projeto. E o projeto era escrever as histórias bíblicas em versos. E o mais surpreendente, eu vou falar agora. Talvez para alguns autores seja difícil dar um tema para um projeto literário. Mas assim como eu entendi que tinha que escrever as histórias bíblicas em versos, e esse era o meu projeto, o projeto que eu teria que desenvolver, eu imediatamente também recebi o tema. E o tema foi esse: da criação à cruz do Calvário. Da criação à cruz do Calvário. A partir desse comando, com a convicção do que eu havia sentido, eu comecei a trabalhar obedecendo o tema desse projeto em cima do livro de Gênesis, organizando capítulo por capítulo, versículo por versículo, organizando as histórias de Gênesis em verso. Você não tem ideia de como isso não é tão simples, mas trabalhamos, enfim concluímos Gênesis. Quando partimos para o livro de Êxodo, eu entendi como deveria ficar o projeto. O projeto ficaria dividido em volumes. Então, Gênesis seria o volume 1, Êxodo, volume 2, Levíticos, volume 3, assim por diante, até chegar na cruz do Calvário. A partir daí, quando eu entendi que ficaria dividido em volumes, foram dias intensos de dedicação. Eu não abri mão da obra, eu continuei na obra, ajudando, trabalhando, integralmente dedicado à obra. Nos intervalos que eu tinha, eu me dedicava a esse projeto. Comecei a fazer a minha faculdade. Nos intervalos que eu tinha da faculdade e da obra do Reino de Deus, eu me dedicava ao projeto. Até que depois de muitos anos, a minha filha ainda era criança, volto a falar, a minha filha ainda era criança. Quando a minha filha já tinha 18 anos, eu consegui concluir o meu projeto. E a história de Jesus, até a morte na cruz e os acontecimentos após a sua morte, passaram a fazer parte do volume 12. Uma coleção que era composta por 12 volumes. E voltei para o primeiro volume para fazer o processo de correção, organização melhor dos conjuntos em versos, tendo cuidado, a preocupação de ser fiel ao que a Bíblia nos ensina, fiel às histórias bíblicas. Quando eu me dei conta de algo muito especial, o projeto, a coleção da criação à cruz do Calvário era composta por 12 volumes. E o número 12 cresceu diante de mim. Por quê? Você conhece, algumas pessoas que vão ver esse vídeo sabem que o número 12 é um número bíblico, assim como o 3 e o número 7. São números bíblicos. Só para você ter uma ideia, Jacó
teve 13 filhos, sendo 12 homens. E desses 12 homens foram formadas as 12 tribos de Israel. No peitoral do sumo sacerdote, o peitoral era um dos utensílios do sumo sacerdote. Nele eram cravadas 12 pedras preciosas. Elias, ele restaurou o altar de Israel, que estava no Monte Carmelo, com 12 pedras. Jesus escolheu 12 homens, 12 apóstolos. Conhecemos a história de Judas. Ele se extraviou, está na coleção a história de Judas, você precisa ler. Jesus escolheu 12 homens. Jesus, ele curou uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo sanguíneo. A filha de Jairo faleceu quando tinha 12 anos de idade. Jesus chegou lá, aquele que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, trouxe vida à filha de Jairo, quando essa faleceu aos 12 anos de idade. Sabe, eu me dei conta que o meu projeto, o projeto que Deus me confiou, ele estava sendo concluído com o número 12. Falando em número 12 ainda um pouco mais, tem um movimento de crescimento muito forte que alguns ministérios, algumas grandes igrejas aqui de Manaus e do Brasil afora adotaram o movimento chamado G12. Então, também é um trabalho muito especial, um trabalho que proporciona crescimento às igrejas. Então, eu pude entender que pelo fato do trabalho ter sido concluído com 12 volumes, eu estava recebendo a aprovação de Deus para este projeto. Confirmação no início e aprovação no final. Então, brevemente, eu vou estar fazendo novos vídeos, onde eu vou estar lendo algumas histórias importantes, como a história de Jesus, quando este ressuscitou Lázaro. Eu vou ler para você como ficou em versos. A história de Davi versus Golias, o grande confronto, onde o menino venceu um gigante. Você precisa saber como ficou em versos. Também vou estar lendo a história de Daniel, quando este foi jogado na cova dos leões. Você também precisa saber como ficou em versos. Tá certo? Você pai, faça um apelo. Você pai, mãe, avô, avó, professor, professora, vocês que conhecem o valor da palavra de Deus, você precisa sentar com seus filhos, com seus netos, com seus alunos, e com esse trabalho que desenvolvemos para a glória de Deus, você precisa relatar as histórias bíblicas em versos. Será uma forma diferente, mas acredite, tem a mesma graça, tem a mesma unção, tá bom? Então, este é o motivo da minha alegria, por ter concluído mais um projeto. E eu quero compartilhar com vocês esse momento tão alegre. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Estaremos de volta brevemente. Antes de encerrar, eu quero ler para vocês como ficou a nossa coleção, como ela ficou dividida. Primeiro volume. Volume 1, as histórias em versos de Gênesis. Volume 2, Êxodo. Volume 3, Levítico. Volume 4, as histórias em versos do livro de Números. Volume 5, Deuteronômio. Volume 6, as histórias de Josué, do livro de Josué. Volume 7, as histórias dos livros de Juízes e Ruth. Volume 8, as histórias em verso dos livros 1º e 2º Samuel. Volume 9, 1º e 2º Reis. Volume 10, as histórias em verso dos livros de Esdras, Neemias e Esther. Volume 11, as histórias de Daniel e Jonas. E o volume 12, o carro-chefe da nossa coleção, a história de Jesus, na íntegra, baseada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Deu muito trabalho, mas graças a Deus concluímos, e esse é o motivo da minha alegria. Adquira hoje a sua coleção e seja abençoado no poderoso nome de Jesus. Obrigado por você ter ficado até o final. Ficou muito intenso. Eu fiz inúmeros vídeos tentando diminuir, mas eu não consegui, tá? Perdoe o vosso servo falar demais, mas eu estou alegre porque Deus me concedeu a graça de concluir mais um projeto. Deus abençoe a todos. Guarde e nos livre de todo mal, que a pandemia não nos alcance, em nome de Jesus.